Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal em mais um encontro onde nós vamos dar continuidade na leitura da primeira carta de São João. Nós já fizemos 2 vídeos, dois encontros, onde nós refletimos o primeiro capítulo e depois o segundo, e hoje nós vamos para o terceiro capítulo. Novamente seja bem-vindo, convido a você que se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe e nos ajude a divulgar esse trabalho. Novamente eu convido a você que está chegando agora, que você leia a introdução da carta, o primeiro capítulo, o segundo, e agora segue conosco no terceiro capítulo. Faça uma boa oração, peça ao Divino Espírito Santo para iluminar sua meditação, sua reflexão, para que inunda seu ser com a sua mensagem, com a sua palavra. Vamos iniciar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira carta de São João, terceiro capítulo. Vejam que mostra de amor o Pai nos tem dado, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por causa disso, o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Deus. Amados, agora já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos assim como Ele é. E todo aquele que tem nele essa esperança se purifica, porque ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também pratica a iniquidade. O pecado é a iniquidade. No entanto, vocês sabem que Jesus se manifestou para tirar os pecados. Nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Vamos repetir, todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém os engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo. Quem pratica o pecado pertence ao diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode pecar porque nasceu de Deus. É assim que se manifesta quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, quem não ama seu irmão, não é de Deus. Então, aqui nós lemos um trecho do versículo 1 até o versículo 11. Aí nós vamos agora ler a explicação que contém aí na sua Bíblia aí embaixo, nas letrinhas menores, aí no rodapé, vamos dizer assim, da sua Bíblia, aí embaixo. Vamos lá, a explicação. Por meio de Jesus, podemos ser chamados filhos de Deus. Então é por meio de Jesus que nós podemos ser chamados filhos de Deus, porque de fato nós o somos. Quem tem essa certeza não é arrogante, mas aprofunda o discernimento, que se dedica à prática da justiça. Continuamos agora a leitura a partir do versículo 11 até o versículo 17. A prática do amor não é opcional, esse é o subtítulo. Porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não façam como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou?
porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. E não fiquem espantados, irmãos, se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Vamos repetir? Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E vocês sabem que nenhum homicida tem a vida eterna dentro de si. E é nisto que conhecemos o que é o amor. Porque Jesus entregou sua vida por nós. Portanto, também nós devemos entregar a vida pelos irmãos. Como pode o amor de Deus permanecer em quem possui os bens deste mundo e esse tal vê o seu irmão passando necessidade e fecha-lhe o coração? Vamos repetir esse trechinho? Como pode o amor de Deus permanecer em quem possui os bens deste mundo e essa pessoa, esse tal, vê o seu irmão passando necessidade e lhe fecha o coração? Vamos agora, para a explicação que contém aí também nas letrinhas miúdas aí embaixo na sua Bíblia, do versículo 11 ao 17 que acabamos de ler. Vida de fato religiosa se baseia na solidariedade concreta, especialmente com o irmão necessitado, com o seu irmãozinho mais desfavorecido, com o nosso irmão mais necessitado. O exemplo de Caim salienta que o homicida não é apenas o causador da morte física, mas toda pessoa que impede que a vida do irmão se desenvolva de forma digna e plena, ou que pela omissão não contribui para tanto. Por outro lado, com a entrega da própria vida, Jesus é o exemplo maior de que nenhum limite se pode colocar diante da exigência de viver a fé na prática do amor e da solidariedade. Então está aí a nossa orientação, nesse trecho, onde o amor pelo irmão, essa prática, essa solidariedade, essa misericórdia para com o irmão, onde ter alegria em ajudar o próximo, saber que estamos fazendo uma obrigação de cristão. E como podemos fazer tudo isso, como explica aqui, por meio de Jesus. Nós somos filhos de Deus por meio de Jesus. Nós conseguimos amar o irmão por meio de Jesus, pela graça que Jesus nos dá. Vamos continuar a leitura a partir do versículo 18, até o versículo 24. Subtítulo está aqui: Coração Confiante. Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com obras e na verdade. Nisso sabemos que somos da verdade. E podemos tranquilizar o nosso coração. Vamos ler novamente esse textinho. Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com obras e na verdade. Com obras e na verdade. Nisso sabemos que somos da verdade e podemos tranquilizar o nosso coração. Jesus não é o caminho, a verdade e a vida, então Jesus é a verdade. Então vamos repetir isso aqui, Nisso sabemos que somos da verdade, que somos de Jesus. E podemos tranquilizar o nosso coração diante de Deus, porque se nosso coração nos condenar, Deus é maior
que nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos tudo o que lhe pedimos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Vamos repetir. Amados, se nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos tudo o que lhe pedimos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E o seu mandamento é este, que acreditemos no nome do seu Filho Jesus Cristo. E o seu mandamento é este, que acreditemos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. E nos amemos uns aos outros. Então vamos repetir: que acreditemos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. E nos amemos uns aos outros, conforme o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os mandamentos dele permanece em Deus e Deus nele. Nisso percebemos que Deus permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Ou seja, nunca estamos sozinhos, porque o Divino Espírito Santo também está em nós. Nos conduz. Então, com isso, nós fechamos aqui o terceiro capítulo. Nós vamos agora ver a explicação desse último trecho da leitura de hoje, desse vídeo. Vamos ver aí a explicação, novamente aí embaixo na sua Bíblia, do versículo 18 ao 24. A vida cristã não acontece em base ao medo dos castigos de Deus. Antes, sustenta-se no discernimento sobre as ações realizadas e na absoluta confiança em Deus. Assim, não será necessária a vergonha paralisante por conta dos pecados, nem fará sentido a arrogância por causa da fidelidade experimentada. O amor aos irmãos é fruto da comunidade cristã e se justifica no fato de que Deus assumiu realmente a condição humana em Jesus. Vamos repetir esse trechinho? O amor aos irmãos é fruto da vida cristã e se justifica no fato de que Deus assumiu realmente a condição humana em Jesus. Então Deus veio habitar entre nós por Jesus, pelo seu Filho. E Jesus nos deixou o Divino Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, para nos iluminar, nos orientar, nos trazer sempre próximos à sua palavra, nos ajudar sempre nesse entendimento em seguir os mandamentos de Jesus, seguir os mandamentos de Deus, apreciar a sua palavra e, sobretudo, na prática desse amor. Praticar, amar o irmão. O amor não é tanto o sentimento, não é a paixão, mas a prática do querer bem, do querer que a pessoa esteja bem ao seu lado. Aquele que você vê passando dificuldade, você pode partilhar o seu pão. O pouco que você tem é muito para quem não tem. Muitas vezes somos nós o irmão, onde nós somos atendidos pelos irmãos mais favorecidos que nós, ou seja, nós somos comunidade cristã e devemos ser. E através de Jesus é que conseguimos ser. Nós não conseguimos por nós mesmos, como diz a leitura, mas nós conseguimos através de Jesus. Jesus que está no meio de nós e agora muito mais com seu Divino Espírito Santo que nos conduz a essa condição de podermos amar o irmão.
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sozinhos nós não conseguimos, mas com Jesus nós conseguimos. Então que fique essa palavra e que você possa reler novamente, reflita, que muito mais mensagens no seu coração Deus irá transmitir. Aguardo você no próximo vídeo e novamente convido a você se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe. Fique com Deus e até o próximo vídeo.